Oi, gente, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. Bom, você já imaginou que tem um código oculto, um plano sagrado que subjuga toda a nossa existência? Estes códigos são leis universais, são leis cósmicas atemporais, não são leis feitas pelo homem limitado. Essas leis não regem suas ações com ameaças de punição ou medo. Elas guiam sua vida em direção a uma sabedoria e realizações maiores. Elas moldaram o seu passado e moldarão o seu futuro. Agora me conta, você já conhece essas leis? Antes de me responder, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui e responda a pergunta: você conhece estas leis universais? Potências infinitas, me ajudem e ajudem o canal deixando seu comentário e seu like. Isso é muito importante para mim e para o YouTube divulgar cada vez mais estes conhecimentos que na época em que estamos, com certeza levará mais luz às pessoas que estão na escuridão. E eu já quero agradecer você que está aqui sempre comigo e você que é novo por aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu amo vocês. Bom, vamos continuar. Sabe o que é mais importante nestas leis? Elas iluminam o seu presente e à medida que você se aprofunda nelas, você não só encontra informação, mas conhecimento, sabedoria, discernimento e transformação. A primeira lei é a lei da unidade divina. Significa que todos nós estamos conectados. Todos nós somos partes de uma energia divina e infinita, que é muito maior que todos nós. Isso nos ensina que cada ação, cada pensamento, cada palavra que falamos não está confinada às periferias de nossa existência individual, mas reverbera pelo universo, afetando tudo que há e o todo. É a compreensão de que sua vida, minha vida e toda a vida estão interconectadas e são interdependentes uma das outras. Ao reconhecer a lei da unidade divina, entendemos que ninguém está sozinho. Estamos nesta jornada juntos. Não somos apenas gotas no oceano, mas o oceano em uma gota. Tudo que vemos e sentimos e experimentamos é uma extensão da mesma fonte divina. Então, o amor, a bondade, a compaixão se tornam as respostas lógicas para todas as interações. Trata-se de tratar os outros com o mesmo respeito e cuidado que você gostaria de ser tratado. Entendendo que o mal feito ao outro é um mal feito a você mesmo. Esta lei é a lei da quinta essência da regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, como podemos aplicar este princípio em nossa vida cotidiana? Comece reconhecendo o divino em cada indivíduo que você encontrar. A interação como uma oportunidade para expressar a bondade e compreensão. Quando falar, permita que suas palavras reflitam sua compreensão dessa unidade. Quando ouvir, faça isso com empatia que deriva do conhecimento que somos todos ramos da mesma árvore. A segunda lei é a lei da vibração. Essa lei nós já falamos bastante aqui no canal, de vibração, energia e frequência. Então, para você ver a importância que é esta segunda lei. Então, tem outros vídeos aqui no canal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição, para depois vocês correrem lá e dar uma olhadinha. Vamos continuar aqui na segunda lei, que é a lei da vibração. Essa lei nos diz que tudo em nosso universo, desde as maiores galáxias até as menores partículas, tudo, incluindo seus pensamentos e sentimentos, operam em uma frequência distinta, ou vibrações. Nada fica em repouso, tudo está em movimento, vibrando e ressoando constantemente em diferentes frequências. Se eu quero mais dinheiro, preciso descobrir qual é a vibração ou a sensação do dinheiro e tentar combinar essa frequência.
Se eu quero sentir amor, preciso vibrar na frequência do amor, que é a frequência mais alta na tabela Hawkins. Se quer uma pessoa específica em sua vida, ambos precisam estar sintonizados na mesma frequência ou vibração. Para usar essa lei para manifestar seus desejos, você deve igualar sua vibração ao que deseja. Se quiser estar entre as estrelas, primeiro deve se sentir como uma estrela. Reconhecer esta lei muda a maneira como nos vemos em nosso lugar no mundo. Não somos apenas entidades físicas navegando pela vida. Somos seres energéticos vibrando em certas frequências e essas vibrações influenciam experiências, interações e realidade. Pensem em seus pensamentos e emoções. Quando você está cheio de alegria e positividade, você se sente leve, animado, quase que como estivesse vibrando em uma frequência mais alta. Da mesma forma, quando você está triste ou negativo, você se sente pesado, sobrecarregado, como se estivesse vibrando em uma frequência mais baixa. A terceira lei é a lei da correspondência, e essa lei afirma que o que está acontecendo dentro de você coincide com o que está acontecendo fora de você. Ela diz que seus sentimentos internos e pensamentos afetam diretamente o seu mundo externo. Portanto, o que está acontecendo fora é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Como é dentro, assim é fora. Se você se sente bem consigo mesmo, tudo ao seu redor parece ótimo. Se você se sente mal, tudo ao seu redor parece ruim. Se você se sente em paz por dentro, tudo ao seu redor é pacífico. Mas se você se sente confuso por dentro, você sentirá estresse em sua vida. Você está diante de uma verdade poderosa. Você é o arquiteto de sua realidade. Você tem o poder de moldar seu mundo externo, alterando a sua situação interna. Os pensamentos que você pensa, as crenças que você mantém e as atitudes que você incorpora, todos esses pintam uma imagem vívida que se torna a sua vida. As coisas em que você pensa se tornam as coisas com as quais você terá que conviver para mudar o seu mundo. Você deve primeiro mudar a si mesmo e o mundo externo refletirá isso. A quarta lei é a lei da atração. Essa lei diz que semelhante atrai semelhante. Tudo em que você foca sua atenção, seja positivo ou negativo, você atrai para a sua vida. Isso não é apenas uma filosofia, mas um princípio reconhecido por culturas antigas, físicos e indivíduos bem-sucedidos. Ao redor do mundo, a lei da atração é muito semelhante à lei da vibração. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. A lei da atração também diz que você precisa acreditar que pode conseguir o que deseja. Se você quer atrair dinheiro, mas não consegue ver como é possível e duvida que isso acontecerá, você é como uma onda no oceano empurrada pelo vento. Você não pode esperar atrair algo em que não acredita que possa conseguir. Se você quer ter boa saúde, precisa cuidar de si mesmo como se sua saúde dependesse disso. Se você quer dinheiro, seja generoso e ele voltará para você. Se você quer amor, comece amando a si mesmo e depois aos outros. Quinta lei é a lei da ação inspirada. Ela sugere que, embora você possa visualizar, afirmar e alinhar seus pensamentos com seus desejos, nada muda até que você haja. No entanto, não é apenas qualquer ação, é uma ação inspirada, originada de um lugar de alinhamento com seus desejos, intuição e orientação interna. Essa lei é a força motriz por trás da manifestação de seus sonhos. Enquanto a lei da atração ajuda você a alinhar seus pensamentos e sentimentos com seus desejos, a lei da ação inspirada o impulsiona a se mover na direção desses desejos. É a ponte que conecta o mundo invisível dos pensamentos e o mundo tangível da realidade. Para obter o que você deseja, você precisa primeiro desempenhar um papel.
A ação inspirada não é forçada, não nasce do desespero ou do medo. Não é um movimento alegre e entusiástico em direção aos seus desejos. Ela parece natural, sem esforço e em completa harmonia com quem você é. É quando você está tão animado com sua visão que é atraído a agir, não porque precisa, mas porque quer. Sexta lei, a lei da transmutação da energia. Essa lei diz que tudo, incluindo seus pensamentos, sentimentos e palavras, são feitos de energia. Olha, de novo a energia aí. A energia não pode ser criada ou destruída, apenas moldada de uma forma para outra. Quando você pensa ou sente algo, isso não para por aí. Isso se transforma em algo que vai para o universo. Lembra do vídeo aqui do canal que fala que a energia é elevada em um quanto de energia pelo universo? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês depois darem uma olhadinha lá. Esta é a lei de onde os pensamentos se tornam coisas, de onde os seus pensamentos se manifestam em sua vida, em sua realidade. Você precisa saber que qualquer coisa que sejam os pensamentos e sentimentos que você tem, você está criando e atraindo algo em resposta a esse pensamento. Portanto, você precisa escolher bons pensamentos e sentimentos e precisa fazer isso de propósito. Não fique preso a um pensamento ruim por muito tempo. Caso contrário, ele pode se transformar em uma realidade que não é a que você escolheu. Se surgir estes pensamentos negativos, mude rapidamente para um pensamento positivo, para que a sua realidade não se transforme nestes pensamentos negativos e em situações desagradáveis. Sétima lei é a lei da causa e efeito. Ela diz que você recebe o que dá e o que faz aos outros e ao mundo. É chamada também lei do karma. Eu não gosto muito dessa palavra karma, porque me dá um sentimento de dívida e, segundo o espiritismo, é uma roda de pagamentos que nunca acaba. Então, eu prefiro a lei de causa e efeito, que parece estar mais presente em nossas vidas. Mas não pense que não terá consequências de suas escolhas. Não é isso que quero dizer, não. Tudo que acontece na vida tem um motivo. As coisas estão acontecendo para você ou por causa de algo que você fez. Se você faz coisas boas, isso beneficia você. E se você faz coisas ruins, isso também afeta você de um modo negativo. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Entender essa lei o capacita com o conhecimento de que, se você deseja mudar os efeitos que experimenta em sua vida, deve alterar as causas que coloca em movimento. Você colhe o que planta. Você nunca irá colher morangos se plantar abacaxi. Você nunca colherá amor se plantar ódio. Você obtém exatamente o que envia ao universo. Novamente, o que você dá é o que você recebe. Se você dá amor, recebe amor. Se você dá alegria, recebe a alegria da vida de volta. O que você faz ou diz não desaparece, sempre volta para recompensá-lo ou prejudicá-lo. Pode não voltar imediatamente, mas voltará. Oitava lei, a lei da compensação. Esta lei está intimamente ligada às leis da vibração, atração, causa e efeito e transmutação de energia. Esta lei diz que você será recompensado na proporção direta do valor que você oferece aos outros. Ela encapsula o princípio de que, assim como você dá, assim receberá. O valor que você contribui para os outros, para a sociedade ou para o mundo, inevitavelmente encontrará o seu caminho de volta até você. Essa lei não se limita a monitorar apenas seus ganhos materiais, transcende o reino físico, abrangendo o amor, a bondade, a alegria e a paz. Quando você dá amor livremente, encontra amor. Quando você espalha a alegria, experimenta a alegria. Nona lei, a lei da relatividade. Esta lei é muito legal. Ela diz que nada é bom ou ruim por si só. As coisas são o que você decide que elas são.
Tudo se resume ao significado que você dá a elas. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Essa lei incentiva você a se afastar de suas experiências individuais e vê-las de uma perspectiva mais ampla. O que pode parecer um problema significativo para você, pode parecer um obstáculo menor quando comparado aos desafios enfrentados por outros. Da mesma forma, o que você percebe como uma conquista pequena pode ser um sonho para outra pessoa. A lei da relatividade diz que você não precisa rotular tudo ao seu redor. Quando algo acontece, você não precisa dizer se é bom ou ruim. Em vez disso, você pode ver como o efeito de uma causa. Você decide dar o significado certo a tudo em sua vida. Tudo o que acontece em sua vida é realmente neutro. Eu sempre falo que todos os vídeos aqui do canal têm uma sequência de entendimento. Por isso, se você quiser entender um pouquinho mais sobre a neutralidade e como você pode trabalhar com ela para criar a realidade de sua vida, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois deste vídeo aqui, é claro. Mas continuando. Então, tudo que acontece na sua vida é realmente neutro. É positivo ou negativo porque você rotula dessa maneira. Eu sei que é complicado, mas com o tempo você vai entender. É só continuar e não abandonar este conhecimento que é maravilhoso e sua vida vai deslanchar. Nona lei, a lei da polaridade. Ela diz que há dois extremos para tudo e tudo tem um oposto. A vida tem um começo e um fim. Há um mundo espiritual e estamos vivendo no mundo físico. Há o Polo Norte e o Polo Sul. Há uma energia feminina divina e uma energia masculina divina. Chamas gêmeas muitas vezes parecem muito diferentes uma da outra, mas são realmente a mesma. Existe o quente e o frio, mas são simplesmente diferentes graus de que chamamos de temperatura. Há o bem e o mal, mas são simplesmente diferentes graus do que percebemos como moralidade. Em sua vida, a lei da polaridade ensina que mesmo durante seus momentos mais sombrios, existe o potencial para a luz. Em suas maiores lutas, existem sementes de oportunidade. Em sua tristeza mais profunda, a capacidade de alegria persistente. 10ª lei, a lei do ritmo. Essa lei diz que o universo tem um ritmo, um fluxo natural e não gosta de ser perturbado. Isso nos ensina que tudo no universo se move em um ciclo ou um padrão semelhante a um pêndulo ou a mudança das estações. Assim como a maré flui e reflui, assim como o dia se transforma em noite e o inverno dá lugar à primavera. Cada aspecto da vida está sujeito a este movimento rítmico. Essa lei lembra que sua vida também está sujeita a estes ritmos naturais. Há momentos de atividade e momentos de descanso, períodos de crescimento e períodos de recuo, momentos de alegria e momentos de tristeza. Você pode evitar muitos problemas sendo paciente e deixando as coisas acontecerem naturalmente. O caos acontece quando você tenta forçar as coisas a acontecerem em seu ritmo ou programação. Isso não irá funcionar e ainda deixará você frustrado. 11ª lei é a lei do gênero. Ela não tem nada a ver com ser homem ou mulher e tem tudo a ver com as energias masculinas e femininas dentro de nós e do universo. Se você é homem ou mulher, é crucial entender a relação entre essas energias masculina e feminina, que existem dentro de cada um de nós. Não há energia superior ou melhor, apenas energias opostas, mas que trabalham juntas. Compreender a lei do gênero nos ajuda a apreciar a importância do equilíbrio. Ela diz que para alcançar nosso potencial máximo, devemos harmonizar tanto as energias masculinas quanto as energias femininas dentro de nós. Não se trata de ser menos homem ou menos mulher. Trata-se de abraçar todos os aspectos de nós para nos tornarmos indivíduos completos.
Essas são leis antigas que as pessoas mais sábias sempre souberam e viveram intuitivamente. Quando você não segue essas leis, você está indo contra de como o mundo funciona, o que torna a sua vida realmente difícil. É como se alguém estivesse te punindo e a vida parece ser uma punição sem fim, porque você está nadando contra a corrente do universo. E se você está a favor da corrente, basta deixar te levar. Você não precisa se bater, é só deixar fluir. Agora me conta aqui, você já conhecia essas leis? E me conta se este conteúdo faz sentido para você neste momento atual da sua vida. E me conta também qual destas leis você pretende pôr em prática em sua vida hoje. Não precisa ser todas, mas aos poucos você vai inserindo em seu cotidiano. Não deixe de assistir aos outros vídeos aqui do canal. E se você quiser se aprofundar nestas leis, eu vou deixar um link de um livro que fala mais profundamente sobre elas. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Eu amo vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.